Bom, o exercício ele aborda sobre a máquina de Atwood, que fala o seguinte: dois corpos A e B estão ligados por um fio de massa desprezível que passa por uma roldana ideal, conforme o esquema abaixo. Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreza-se o efeito do ar. Então fala assim: as massas dos corpos A e B são respectivamente 1 kg e 1,5 kg, e o conjunto é mantido inicialmente em repouso na posição indicada no esquema, e quando abandonado inicia o movimento. Determine, na letra A, a distância percorrida por um dos blocos em meio segundo de movimento. Na letra B, a intensidade da força que traciona os fios enquanto os blocos estiverem em movimento. Muito bem. No caso aqui da máquina de Atwood, a gente tem que ver o seguinte: se os corpos tivessem a mesma massa, o sistema permaneceria em equilíbrio. Como as massas são diferentes e nós temos que a massa do corpo B é maior do que a massa do corpo A, logo o corpo B que vai descer e o corpo A vai subir. Então, para o corpo B, nós vamos adotar que o eixo Y é positivo para baixo e negativo para cima, e o corpo A, o sistema de referência dele será positivo para cima e negativo para baixo, certo? Bom, então, para nós resolvermos o problema, nós temos o seguinte: o corpo B, as forças que atuam sobre ele, nós temos a força peso, que atua para baixo, vou chamar aqui de MBG, e a força tensora, que puxa para cima, lembrando que a força tensora sempre atua no sentido de puxar o corpo. Para o corpo A, nós temos também o peso que puxa para baixo, MAG, e a força tensora que puxa ele para cima. E como é o mesmo fio, é a mesma força também. Tá? Por isso que eu usei T, não TA ou TB. Bom, então aqui nós pensamos o seguinte: para a letra A eu quero distância percorrida. Né? Na letra A eu quero distância percorrida. Então o pessoal pode pensar assim: como eu tenho um sistema em queda livre, eu vou usar a equação da queda livre. Ó, H igual a H0 mais V0T mais GT quadrado sobre 2. Contudo, eu não posso usar essa expressão porque não é um sistema de queda livre puro. Porque quando o corpo B cai, o corpo A sobe. Contudo, o peso do A exerce uma força resistiva sobre o sistema em queda livre. Então aqui nós não temos G. Né? Se você colocar aqui H igual a 0, V0 igual a 0, adotando esse sistema de referência, nós temos o seguinte, que a aceleração com que eles caem não é a aceleração da gravidade, mas é uma aceleração A. Então a gente pode escrever que o deslocamento é dado por A t quadrado sobre 2, onde o t é o tempo de queda, né? Então nós teremos A vezes meio ao quadrado, tudo isso sobre 2, certo? É que eu troquei aqui o meio de 0,5 por meio para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu acho. Eu acho, né? Se não quiser escrever assim, escreva assim, ó. A vezes meio ao quadrado sobre 2. Tá? Vai dar na mesma coisa. Bom, então aqui nós temos que, para resolver esse exercício, nós teremos que aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos blocos. Então, para o bloco A, nós teremos o seguinte. Lembrando que a segunda lei de Newton é força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante que atua sobre o bloquinho A. Nós temos as forças positivas, que é quem aponta para cima, menos as forças negativas, que é quem aponta para baixo. MAG. Igual a massa do corpo, MA, vezes a aceleração. Para o corpinho B, nós teremos as forças positivas, que é quem aponta para baixo, no caso do corpo B, o sistema de referência, né? Então nós temos MB vezes G menos a força tensora, igual a MB, que é a massa, vezes a aceleração. Bom, aqui a gente faz aquela coisa que vocês já estão acostumados, que é somar as equações. Somaremos as duas. Lembrando que toda igualdade é uma balança,
nós iremos somar quem está do lado esquerdo da balança com quem está do lado esquerdo. E quem está do lado direito com quem está do lado direito. Então nós teremos o seguinte, eu vou fazer passo a passo. T menos MAG mais MBG menos T igual. Lado direito agora. MAA mais MBA. Lembrando que eu quero determinar o valor de A. Aqui nós podemos simplificar, né? Mais T com menos T. Aqui eu posso pôr o G em evidência também, né? Então nós teremos G que multiplica MA mais MB igual. Aqui também posso pôr o A em evidência. MA mais MB vezes A. Lembrando que tem um menos aqui no MA, né? Vamos pôr ele aqui, menos. Isolando o A, que é o que eu quero, nós temos o seguinte, ó. O A será G, que multiplica, menos MA mais MB, dividido por MA mais MB. Substituindo os dados agora, olha só como que fica fácil. G é 10, vezes MA menos 1, MB é 1,5, dividido por 1 mais 1,5. Bom, vamos pôr as parênteses aqui para não confundir vocês. Então nós temos menos 1 com 1,5 é meio, sobra 10 vezes meio, dividido por 2,5. Logo, A é igual a 5 dividido por 2,5. Como 5 é o dobro de 2,5, nós teremos que A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos o valor de A, substituímos ele aqui no valor de Azinho e determinamos o deslocamento do corpo. 2 vezes meio ao quadrado dividido por 2. Simplifica 2 com 2, nós temos que a altura, o deslocamento, será de 0,25 metros. Certo? Essa é a letra A. A letra B, ele perde o valor da força tensora, a força que traciona o fio. Essa força tensora, ela aparece aqui e aparece aqui. Então você vai ter que escolher uma das duas equações. Eu escolho a de cima, porque ela é positiva, o T é positivo, né? Então, por questão de preguiça, eu vou pegar de cima. Então eu tenho T, já vou escrever ela isolando a variável, que eu não sei. MA vezes A, mais, né? É menos, passa para lá, mais, MA vezes G. Com isso, substituindo os dados, nós temos MA é 1, vezes a aceleração que eu calculei é 2, mais 1 vezes 10. Isso aqui nós teremos que T é igual a 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 10, 10, dá um total de 12 newtons. A força que traciona os fios.